Dissemos mais cedo aqui nesse programa que a situação dos quiosques ali na passarela, próximo ao Terminal Central de Integração, de acordo com quem passa por ali, é uma situação delicada, que inclusive alguns desses quiosques já estariam sendo vandalizados, pichados. Eles estão lá há pelo menos 1 ano e 7 meses. Foi em dezembro, final de 2022, Luiz, se eu não estiver enganado, quando foram feitas as instalações ali dos quiosques, sobre a passarela ao lado do Terminal Central de Integração. E tem uma pergunta: o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pretendem fazer com aquele espaço? Dinheiro público foi investido ali. Eu já ouvi falar que cerca de 600 a 700 mil reais, mas isso a gente pode perguntar ao vice-prefeito Damiano Neto, que é quem está à frente desse projeto. Mas o Marcelo Bognoli está no local. Bognoli, como que está a situação por aí? Realmente tem quiosque sendo pichado, já há ação de vandalismo pelo local? O que você encontrou aí na passarela ao lado do Terminal Central de Integração? Ô Chico, a situação realmente é complicada por aqui. A gente observa que todo o quiosque já está pichado. Eu vou pedir para o Jefferson mostrar, ó. Começando do primeiro aqui, ó, né? Ele foi vandalizado, já está escrito. E andando por aqui a gente observa que a maioria deles já tem marcação, pichação ou algum tipo de escrita, né? A gente não entende muito o que está escrito aqui, porque o pessoal é criativo, hein? O pessoal consegue fazer uns desenhos que só eles conseguem entender, mas realmente, esse daqui eu entendi a data, ó, 13/7/2024. Foi recente essa pichação aqui, ó, né? Essa daqui foi dia 13, pelo que eu pude entender. Mas a gente observa que todos eles, nenhum deles, na verdade, escapou do vandalismo. Esse daqui ainda mais, esse do meio aqui, ficou bem marcado, né? Símbolos de anarquia. Não dá para entender o que esse povo escreve, mas enfim, né? Eu não consigo entender, não aprendi o inglês, vou aprender isso aqui, não vou aprender não. Os únicos que eu acho que escaparam dessa situação são os que estão mais próximos do terminal. O número 12 e o número 2. Deixa eu até dar uma olhada. Parece que eles escaparam. Não escaparam não, viu? Aqui escreveram na porta e aqui picharam no outro. Ou seja, todos eles estão marcados pelo vandalismo, né? A gente não observa aqui a situação de melhora ou de ocupação desse espaço, mas a gente entende o processo, né? Eles queriam fazer a liberação aqui do terminal, fazer uma melhora. Inclusive, vou até falar, a gente está aqui, estou vendo aqui o Damiano se aproximar. Vamos ver se a gente conversa com ele. Está por aqui, vamos ver se a gente explica para a gente quais os planos, né, da Prefeitura para esse local. É importante a gente conversar com o Damiano, que bom que ele está no local. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. A gente está falando sobre esse local, né? Sobre a pretensão de se colocar aqui o pessoal que vendia materiais, né? E por fim o pessoal parece que não veio para cá. O que a Prefeitura pretende fazer com esse espaço agora? Então, na realidade, esse era um projeto, né? Que nós estamos dependendo da abertura do terminal. E aí uma coisa depende da outra, que a população ainda precisa aderir à questão do cartão, como vocês devem estar acompanhando. A questão do terminal é a questão da alimentação. É para a gente poder adequar o terminal também com a parte de restaurante, alguma coisa de atrativo para isso. E para isso foi colocadas as barracas aqui. E aí demorou todo esse processo em função dessa situação da abertura e da adesão do cartão. E aí, então, vocês ainda pretendem fazer esse espaço funcionar dessa forma? O terminal abrindo, fazer ali uma área de alimentação gastronômica e aqui uma área de apoio para aquela área? Sim, na realidade é isso. Agora, caso isso também não venha acontecer, a tendência é nós abortarmos o projeto, né, e levar isso para um outro local. Nós temos aí a Praça Escalamandré, né, nós temos aí a Praça Pedro Toledo e algum local para que possam os artesanatos poderem participar dessa situação, como eram os ambulantes da Rua 2, como são os ambulantes da Rua 2. A Praça da Escalamandré Sobrinho, o pessoal inclusive falou com a gente, né? Falou, mas aqui tem a praça de alimentação, seria legal trazer essas barraquinhas para cá e fazer uma área de artesanato e tal, né? Juntar tudo, ter uma movimentação interessante ali. E aí o senhor falou justamente da praça. Essa ação da Prefeitura para deixar isso aqui ou não, tem algum prazo para que isso seja resolvido ou não? Nós estamos tentando agora a questão do terminal, a questão da adesão. Se isso não acontecer em médio prazo, né, em curto prazo, a gente vai ter que fazer essa situação e colocar esses quiosques em outro local. Marcelo. Com vocês aí no estúdio. Já tem 1 ano e meio, pelo menos, 1 ano e 7 meses da instalação dos quiosques. E só agora
é que as catracas podem ser liberadas. Inclusive, foi anunciado recentemente a liberação e na véspera teve que mudar data. Por 2 vezes. Já. Por 2 vezes já. A pergunta para o Damiano é a seguinte: na época em que o projeto foi lançado, o edital foi lançado para que os ambulantes se colocassem à disposição para ocupar esse espaço. Havia no projeto essa proposta de ser um anexo ao terminal central de integração, porque 1 ano e meio depois nada funcionou e as catracas ainda não estão liberadas. Ou seja, houve falha no projeto lá atrás, que agora depende da liberação das catracas? O Chico pergunta o seguinte: a gente observou que faz 1 ano e meio, né, que o processo está rodando, a gente observa que foi feita aquela proposta para os ambulantes virem para cá. Nessa proposta já havia a possibilidade de integração com o terminal, no projeto já tinha essa intenção. E o que deu errado para que agora só fosse feita a liberação das catracas? A baixa adesão da população? Não, é aquilo que nós falamos, desde o começo, inclusive você, Bonholi, esteve participando e a apresentação do projeto. Era com a abertura do terminal, mas só que a abertura do terminal depende da adesão do cartão. E esse cartão tem que ser colocado em prática. Então, não só o cartão, mas como a revitalização dentro do terminal também. Então, esse 1 ano e meio realmente foi moroso para isso, mas nós estamos tentando fazer para que isso seja o mais rápido possível. Mas o que a gente está vendo é que uma coisa está dependendo da outra. É isso, Chico. Marcelo, eu só pergunto ao Damiano o seguinte: quando o projeto teve início, né, isso foi feito por uma abertura, um chamamento público, e cerca de 15 a 20 ambulantes receberam, digamos, a cessão desses espaços. Esses espaços permanecem cedidos a esses ambulantes, ou vai ser feito um novo chamamento assim que as catracas abrirem? Porque eu, sinceramente, acho que dá rompimento de contrato. Né, eles tiveram espaço cedido e não ocuparam, nem aos fins de semana, nem num sábado, nem nada, deveriam abrir a chance para outros. Não é? São mantidas essas sessões ou haverá um novo chamamento? O Luiz pergunta o seguinte: a gente percebeu que foi feito um chamamento para os integrantes, para os ambulantes virem para esse local, né? E no final das contas eles não vieram. Se for aberto o terminal e esse projeto tiver andamento, vai ser feito um outro chamamento e esses ambulantes perderam as suas vagas aqui, ou eles mantêm a vaga aqui? Na realidade, quase com certeza eles vão perder, mas nós fazemos um chamamento. Porque o que foi feito para esse chamamento? Nós demos curso para eles, que eles estavam ilegais, fizemos uma MEI, teve um curso através do Sebrae. Então toda essa produção desse chamamento foi feita em cima disso. A gente vai analisar, provavelmente vão perder e vão ter que se qualificar novamente para isso. Bonholi, sobre valores, quanto já foi investido? Porque a gente sabe que na estrutura se falou no início do projeto em 300 mil para melhorar a estrutura da passarela. Depois, mais os valores dos quiosques. Agora o vice-prefeito fala em também cursos de qualificação, que talvez seja uma parceria com o Sebrae, não tenha tido um custo para a administração pública. Mas a prefeitura levou aí também artistas, algumas apresentações culturais, enfim. Quanto custou esse projeto até agora? Essa é a pergunta. O Chico pergunta quanto custou esse projeto até agora. Qual o valor que foi gasto aqui com os artistas, com as barracas, com a vitalização do pontilhão? Qual o valor total? O senhor tem essa média? Eu não tenho essa média, mas eu acho que isso já está até divulgado, está no portal de transparência, tanto essa questão das barracas, como foram feitas, né? E tanto a questão da época que foi feita a revitalização da passarela por baixo também. Mas eu não tenho esse valor específico assim, eu não tenho. Vocês tiveram algumas tentativas aqui quanto a shows que vieram para este local e tal. Isso não surtiu efeito? Também foi um gasto ou teve uma população aqui presente? Eu acho que foi um investimento que a gente fez, né? Não é questão que é um gasto. Tudo que é feito a gente não faz para dar errado. Né? Agora o que a gente nós tentamos fazer, tivemos um show com artistas locais aqui, na questão foram sertanejos que tocaram aqui na ocasião, teve rock, mas a gente tentou chamar a população. Mas o que sempre impactou é a questão do fechamento do terminal. Então no dia do evento tinha algumas pessoas e teve alguma movimentação. Agora isso a gente não pode fazer diariamente e nos horários específicos. Então por isso que nós estamos estudando o que seria melhor a gente fazer. E nada é feito para dar errado, né? Nós tentamos fazer e estamos tentando fazer e solucionar o problema. Correto, com vocês aí. Bonholi, pode agradecer ao vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico de Araraquara, o Damiano Neto. É claro que ninguém faz para dar errado, mas por isso que existem planejamentos. E com planejamentos, mesmo com planejamento,
erros acontecem, mas a possibilidade de dar errado é muito menor. Então, o Damiano está defendendo que uma coisa depende da outra. Para os quiosques funcionarem, é importante a liberação das catracas, elas deixarem de operar no terminal central de integração, para que as pessoas tenham acesso livre, entrada e saída do terminal. Mas, na verdade, já tem 1 ano e meio, Fernando, que esses quiosques estão aí. Então, iam começar um projeto que depende da liberação das catracas, sem ter um prazo previsto para liberar as catracas. Então, é falha de planejamento, se foi dessa forma que aconteceu, Fernando. Chico, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, era uma tentativa de você melhorar um espaço degradado. E o espaço está sendo degradado de novo, ou seja, não houve aquela situação para reverter o atual quadro que se instalava na região. Outra coisa que me chama muita atenção, eu fico até com um pouco de dificuldade de dizer que não deu certo. Eu vou explicar por quê. Só não dá certo aquilo que se tenta. Não houve tentativa. Não houve tentativa. Ninguém abriu uma barraquinha. Da parte dos comerciantes. Sim, dos comerciantes. Ou seja, você não teve uma experiência que disse, olha, eu abri, tentei por 1 semana, 1 mês, 2 meses e não funcionou, realmente está muito difícil. Não houve essa tentativa. Então, eu não sei de que maneira a gente pode falar que isso não funcionou a partir do momento que você não teve nenhuma tentativa. A única coisa que você pode falar que se tentou fazer foi fazer um show aí para tentar chamar a população, que pelo jeito também não funcionou absolutamente. Olha, a respeito dos gastos, a gente tem que dizer, né? A boa parte, o grosso do investimento foi para a infraestrutura, né? Recuperação dessa passarela. Isso não se perde, gente. A manutenção da passarela. Senão ela ia desabar. Ela poderia desabar. Então agora ela está reformada. Seja qual for a destinação, seja até para ser passarela, porque se abrirem as catracas, esse espaço começa a ser até mais demandado. Isso não está perdido. O show nunca é isso. Você pode contratar um show, estou oferecendo isso para a população, não apareceu ninguém. Não é perdido. O evento artístico aconteceu, independente do público, se uma pessoa ou 1 milhão delas. O único investimento aí que pode se dizer perdido é as barracas. Eu, sinceramente, destituiria aqueles que ganharam a sessão, levaria essas barracas para outro lugar, como o Damiano disse, caso a perspectiva de abertura das catracas não seja a curtíssimo prazo. Vai acontecer em agosto, setembro? Não vai? Então tira essas barracas daí e instale no local, e talvez até, não precisa ser o conjunto todos, 4 ou 5 vão para essa praça, 4 ou 5 vão para outra, e aproveita o investimento, que o único que pode se perder é dessas estruturas que vão se deteriorar se ficarem ali sem a sua serventia. Você percebe que desde o começo foi muito mal planejado. Aliás, mal planejado não houve planejamento algum. Simplesmente alguém numa reunião, num brainstorm, resolveu falar, vamos fazer alguma coisa ali, e o primeiro que deu uma ideia foi aceito, porque a gente percebe que a coisa está indo muito aos trancos e barrancos. Eu concordo com você 100% quando você fala que era importante recuperar a estrutura dessa passarela, porque eu tinha medo, inclusive, de passar ali embaixo, porque ela era toda trincada, ela tinha uma série de problemas estruturais. Para isso, pelo menos, serviu. Agora, eu acho que a barraca em cima ela não serve nem para isso, Luiz Antônio, porque eu tenho restrições, inclusive, ao modelo da barraca. Ela é muito estreita, você vai levar para um outro lugar onde não tem essa limitação de espaço que tinha aí, vai ser uma barraca inadequada, pequena. Foi um total desastre, uma coisa completamente não pensada, e da próxima vez que alguém tiver uma ideia brilhante dessa, a gente tem que cobrar mais pesadamente. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Aproveita, confira por favor se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.